Fala galera, aqui é o professor João, o amigo de todos os dias. Vamos ter uma aula de química hoje aí e eu queria explicar para vocês aí o que é massa molar, massa molecular, tá? Massa atômica. Para quê? Para que nós possamos daqui a pouco, mais para frente, aprender aí o cálculo estequiométrico, que para muitos de vocês, infelizmente, é um bicho papão, mas no que depender de mim, nós vamos aprender isso aí, valeu? Então vamos à aula. Boa aula para vocês. Bom, tá aí, ó, a massa atômica. Como o nome já diz, gente, a massa atômica é a massa relativa a um único átomo, tá? Por exemplo, se eu tiver um átomo de alumínio, um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio, a massa atômica dele vai ser só dele, outro elemento não tem esse mesmo valor. Vamos aqui a um exemplo. Olha, a massa atômica do hidrogênio é 1U. Professor, o que significa 1U? 1U é uma unidade. Eu não posso dizer que um único átomo de hidrogênio tem 1 grama, tá? Isso aí não é possível dizer. Então, a massa atômica do hidrogênio é 1U. Pronto, acabou. Professor, e como é que algumas pessoas falam que tem não sei quantos gramas? Tem, nós vamos chegar mais para frente, eu explico aí como é que se chegou nessa conclusão aí, tá legal? Continuando aqui, ó, a massa atômica do oxigênio, que é representado pela letra O maiúscula, é 16U, ou seja, 16 unidades de massa atômica. Galera, é importante eu frisar isso aqui para vocês, ó. O oxigênio ele é composto só por uma letrinha e ela tem que ser maiúscula, tá? O hidrogênio é só uma letrinha, é o H maiúsculo. O carbono é só uma letra, que é o C maiúsculo. Agora, o alumínio, ele é composto por 2 letras. Isso aqui, gente, sempre que acontecer de um elemento ser simbolizado por 2 letras, a primeira sempre vai ser maiúscula e a segunda sempre vai ser minúscula. Já é? Então vamos dar prosseguimento aí. Vamos lá. A massa molecular, gente, é o seguinte, ó. Por exemplo, eu não posso juntar o hidrogênio com o oxigênio e formar uma molécula de água? Posso ou não posso? Então daí já deixa de ser massa atômica, ou seja, já deixa de ser a massa do átomo. A partir de agora eu consigo o que? A massa da molécula, é por isso que chama de massa molecular. Ah, professor, é daí que vai ser os gramas? Não, ainda não, tá legal? Por quê, gente? Imagina só, eu não posso falar que um átomo de hidrogênio tem 1 grama, porque um átomo, gente, ele é uma coisa muito pequena, então não tem 1 grama. Eu preciso de muitas doses, digamos assim, de hidrogênio para ter 1 grama, e eu vou explicar para vocês quanto é que é isso aí, tá legal? Por exemplo, aqui eu tenho a massa da molécula do CO2, certo? Vamos ver quanto é que cada uma delas são aí, ó. A massa molecular da água, por exemplo, tem 18U. Tem aqui, o hidrogênio é 1U, só que eu tenho 2 hidrogênios, então são 2 U's. O oxigênio é 16U, então 16 mais 2, 18U, tá legal? 18 unidades de massa atômica tem a massa da molécula da água, tá? Agora a massa do gás carbônico, por exemplo, o carbono ele tem uma massa que é 12, tá? E o oxigênio tem também a massa dele que é 16. Então 16 vezes 2, 32, mais 12, 44. Eu vou explicar para vocês como é que faz esse cálculozinho aí já, tá legal? Vamos dar prosseguimento aí. Agora sim, gente, ó, a massa molecular, a massa molar, ó, a diferença, massa atômica, massa molecular. Agora nós vamos falar da massa molar. A massa molar, sim, essa é expressa em gramas. Ou seja, eu tenho aqui um único átomo de hidrogênio, ele é 1U, mas se eu tiver 1 mol de átomos de hidrogênio
eu vou ter 1 grama, entendeu? Mas para eu ter 1 mol de átomos de hidrogênio, eu preciso ter essa quantidade toda de hidrogênio aqui, de qualquer outra coisa. É como, por exemplo, uma laranja é uma laranja, mas uma dúzia de laranjas são 12 laranjas. Eu não tenho como falar uma dúzia de átomos, eu falo 1 mol de átomos, 2 mols de átomos. Por quê? Porque são coisas muito pequenas, então eu preciso de quantidades muito grandes. Vamos para a próxima lâmina aí. Tá, olha aí, ó. O camarada tá me dando uns dados aí para a gente fazer um exercício, um treinamentozinho aqui. Olha só, o átomo de hidrogênio tem o U, de 16 tem 1 unidade, 16 unidades, o de carbono 12 unidades, o de enxofre 32 unidades, o de Ca 40 unidades. Ele está pedindo para fazer o que se pede. Professor, de onde que saíram esses valores aí? Gente, esses valores aqui eles são fixos, eles não mudam. É a tabela periódica que nos dá. Aliás, gente, quando vocês forem fazer aí uma prova de vestibular ou de concurso, esses valores eles são fornecidos. Se eles não forem fornecidos, a tabela e dá para olhar lá, tá legal? Eu vou ensinar na aula de tabela periódica como é que eu encontro esses valores aí. Então, vamos aí ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo a massa molecular e a massa molar da água. Olha que legal, gente. Ele quer a massa molecular e a massa molar da água. Então tá aí, ó. A água é, como o desenho explica aí, perdão, a estrutura H2O. Ou seja, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Olha, o hidrogênio, eu tenho quantos? 2. Quanto vale cada hidrogênio? Quanto vale cada hidrogênio? 1 U, né? Então, ó, 2 vezes 1 U. Portanto, de hidrogênio aqui eu tenho 2 U, certo? E o oxigênio, professor? O oxigênio eu só tenho 1, certo? Ó, a minha molécula nessa aqui, aqui é a minha molécula, ó. Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Então, ó, esse oxigênio aqui, vou colocar ele bem aqui, igual eu fiz aqui com o átomo de hidrogênio. Tá aqui, ó. 1 oxigênio. Quanto vale cada hidrogênio, professor? Vale aqui, ó. Vou pegar o dado dele bem aqui, ó. Cada hidrogênio vale 16 U, certo? Então, ó, 1 vezes 16 U, que vai dar quanto? 16, certo? Agora, o que eu vou fazer, gente? Vou somar 2 mais 16, 18 U. Essa aqui, gente, é a minha massa molecular. Tá aí, a massa molecular da água é igual a 18 U, certo? Galera, agora a massa molar é a massa existente em 1 mol. Vou colocar aqui, ó. Para eu ter a massa molar, é a massa existente em 1 mol dessa substância. Professor, 1 mol a gente acabou de ver, né? Acabou. É 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Ou seja, eu preciso dessa quantidade toda aqui de moléculas de H2O para ter o quê? 1 mol, certo? Então vamos lá. Como é que ficaria isso aí? Eu não achei aqui a minha massa molecular de uma molécula. Então, gente, é só eu pegar e transformar aqui, ó, a minha massa molar da água, que é o H2O, vai ser igual a 18 gramas para cada 1 mol. Ou seja, cada mol de água vai ter quanto? 18 gramas, tá? Eu preciso de ter 1 mol de água para ter o que? 18 gramas, certo? Beleza? Então calculamos aí a segunda parte do exercício, certo? Vamos ver se tem mais um exercício. Opa, tem outro exercício aí, ó. Ele está pedindo para a gente calcular a massa molecular e a massa molar do CaCO3. O CaCO3, gente, é um elemento muito conhecido da gente aí. Vou escrever o nome dele aqui, ó.
carbonato de cálcio, tá? Carbonato de cálcio. Vamos calcular então a massa molecular dele aí. A massa molecular dele vai ser o seguinte, ó. Quantos átomos de cálcio? Vamos começar pelo cálcio. Quantos átomos de cálcio eu tenho aqui? Ó, só tenho um, certo? Então, vou colocar aqui, ó, que tenho um átomo de cálcio. Tenho um átomo de cálcio. Quanto que vale a massa atômica do cálcio? Vou pegar lá em cima, ó, olha lá no dado, ó. A massa atômica do cálcio, 40U. Então, eu vou colocar aqui, 1 vezes 40U, certo? Agora, vamos pegar o C. Gente, ó, lembra que eu acabei de falar para vocês? Eu tenho aqui uma letra maiúscula e outra letra maiúscula. Então, são elementos diferentes, tá? Eu tenho que ter uma massa para o carbono e outra para o oxigênio. Vamos pegar aqui primeiro o carbono. A massa, primeiro eu tenho que saber quantos carbonos tem aqui. Quantos carbonos tem aqui? Não só? Então eu vou colocar aqui, ó, um átomo de carbono. Quantas vezes ele se repete aqui na molécula? Bom, só tem um, só estou vendo esse aqui, certo? Então, se eu só tenho um átomo de carbono, quanto que é a massa atômica dele? 12U, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 1 vezes 12. 12U. Depois eu faço aqui a continha. E por fim, gente, eu tenho o oxigênio. O oxigênio, ele está aqui, ó, não é esse do final aqui? Só que eu tenho quantos dele? 3. Então, o meu oxigênio, vou colocar aqui, eu tenho 3 oxigênios. Assim ficou um oxigênio muito monstruoso. Vamos melhorar isso aqui. Então, eu tenho aqui 3 oxigênios e cada um deles vale quanto? Vamos lá em cima nos dados, ó. Cada oxigênio vale 16U. Vou colocar aqui 3 vezes 16U, certo? Agora eu vou fazer a continha aqui, ó. 1 vezes 40, 40U. 1 vezes 12, 12U. 3 vezes 16, 48U. Quando eu somar tudo isso aqui, ó, 40 mais 48, 88, mais 12, 100U. Tá aqui, ó. Essa é a minha massa molecular de quê? Da molécula de CaCO3, certo? Tá aí, ó. Tá aqui a primeira resposta. Agora vamos calcular a massa molar. A massa molar do CaCO3 vai ser igual esse peso aqui, ó, expresso em gramas. Vamos lá, ó, 100 gramas para cada mol. E aí, tranquilo, né, galera? Revisem a matéria, façam os exercícios. Boa aula para vocês. Até a próxima. Fui! It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true.